Bom dia, pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Hoje eu preparei aqui para vocês a correção das aulas 2 e 3 da apostila volume 3 de língua portuguesa. Então peguem aí a apostila de vocês, volume 3, aula 2 e depois aula 3. Então aqui na aula 2, o nome da aula é Revisando Figuras de Linguagem, parte 1, e aula 3, Revisando Figuras de Linguagem, parte 2. Na semana passada, eu passei para vocês 2 vídeos, um corrigindo exercícios sobre conotação e denotação que eu tinha passado para vocês, e outro vídeo corrigindo exercícios sobre as figuras de linguagem que nós vimos na aula do Centro de Mídias. Então vamos ver aqui, ó. Na apostila de vocês, vocês vão ver aqui a primeira pergunta, se você se lembra dessas figuras de linguagem. Então foram as da semana passada. Só relembrando aqui, metonímia, que é o emprego de uma palavra ou expressão no lugar de outra, com a qual se mantém uma relação de proximidade, a troca do todo pela parte, do autor pela obra, do efeito pela causa. Né? Então, se eu falar que eu li Machado de Assis, é metonímia, porque eu não li o Machado de Assis, mas as obras dele. Tá? Depois foi a prosopopeia, que é quando a gente atribui a seres inanimados características próprias de seres animados, ou seja, a personificação. Né? Se eu falar aqui, o sol abraçou as pessoas, que a plantinha cresceu feliz, né? Ou se eu falar assim, os ratinhos ficaram orgulhosos pelo que fizeram, então eu estou dando características para seres, características humanas, por exemplo, para seres não humanos. Ironia, quando a gente usa uma expressão, mas querendo dizer o oposto dessa expressão. Então, olha lá, cadê? Palavra ou expressão em sentido contrário ao literal com efeito satírico ou depreciativo. Né? Quando a gente chega para a pessoa e fala assim, nossa, chegou atrasada, quem diria? Para dizer que assim, a pessoa chega atrasada sempre. Então, esse quem diria é uma ironia. A catacrese, que é a metáfora de uso comum, que já foi incorporada ao vocabulário por conta de não haver um termo específico que o determine, como pé da mesa, braço do sofá, asa da xícara, pé de café e assim por diante. A comparação, quando a gente tem a comparação, a gente vai fazer um paralelo entre coisas semelhantes e a gente sempre vai usar uma palavra que explicite essa comparação. Então, o como é um conectivo comparativo, como, tal qual, que nem. E aí ele põe aqui que é semelhante à metáfora. A metáfora também é um tipo de comparação, mas ela não tem esse elemento comparativo. Então, só um exemplo rápido. Você é uma joia rara. Não tem como uma pessoa ser uma joia, né? Então, você é uma joia rara, é uma metáfora. Para transformar essa metáfora em comparação, eu ponho um elemento comparativo. Você é que nem uma joia rara. Você é como uma joia rara. Aí a gente tem a sinestesia, ocorre quando se quer transmitir sensações, mas se combinam palavras de forma a mesclar diferentes órgãos do sentido. Então, lembra que eu coloquei lá para vocês? O beijo dela era aveludado. Então, como que um beijo pode ser aveludado, né? E, por último, a antítese, que eram os opostos, né? Noite e dia, feliz e triste, quando temos palavras opostas na mesma frase. A primeira questão que vocês têm aí, acompanha na apostila, tá assim. A seguir há um diálogo entre duas pessoas que conversam por telefone. Em qual das alternativas abaixo temos uma metáfora? Então, era a primeira, né? Eu já te disse que meu vizinho é um gatinho? O que me importa agora é saber que hora sai este voo. Estou morta de vontade de viajar de avião pela primeira vez. E ele é tão famoso que só tem 15 seguidores nas redes sociais. Deixa o menino em paz. Vou embarcar agora. Ufa, beijo. Então, olha só. Quando a gente fala
Eu já te disse que meu vizinho é um gatinho. Não é que ele é um gatinho de verdade, um animal. Quer dizer que ele é bonitinho. Então, eu tenho uma metáfora. Eu estou comparando o, o, o vizinho a um gatinho, tá? Sem o elemento comparativo. Essa de baixo aqui, a gente já tem, quando você fala assim, eu estou morta de vontade de viajar, eu tenho a hipérbole, tá? Que não tem aqui para vocês ainda, mas eu comentei no outro vídeo. A hipérbole é o exagero. Quando a gente fala que eu estou morrendo de fome, eu estou morta de vontade de viajar. Então, é o exagero para mostrar como você quer fazer aquilo. Nessa aqui a gente tem a ironia, ó. Ele é tão famoso que só tem 15 seguidores nas redes sociais. Então, como que pode ser tão famoso e ter só 15 seguidores? Então, quando ela fala que ele é tão famoso, quer dizer o contrário. Na B, no seguinte período, meu pensamento é como um mar subterrâneo. Temos qual figura de linguagem? Olha só. Olha que o elemento comparativo aqui, ó, o como. Ao invés de eu falar meu pensamento é um mar subterrâneo, subterrâneo que está debaixo da terra. Meu pensamento é como um mar subterrâneo, ou seja, fica lá no fundo da cabeça, tá? Bem escondido. Então, é uma comparação. Marquem aí na letra A, 1. Eu já te disse que meu vizinho é um gatinho, que é metáfora. E na letra B, o 3, falando que meu pensamento é como um mar subterrâneo, comparação. Anotem aí. Letra A é o 1 e letra B é o 3. No exercício 2, a gente tem aqui, ó, poema é um gênero textual que permite a criação de novos sentidos e significados às coisas. Neste gênero textual, o poema, munido de muita inspiração, criatividade, inteligência, entre outros atributos, vai além do básico e transmite a sua mensagem de maneira única. Por conta disso, é comum encontrarmos figuras de linguagem em textos poéticos. Leia o poema e observe como a linguagem foi trabalhada para a construção de sentido a partir de efeitos realizados pelo uso das palavras em sentido conotativo, ou seja, em sentido figurado, diferente daquilo que realmente quer dizer. Isto. Dizem que finjo ou minto. Tudo que escrevo. Não. Eu simplesmente sinto, com a imaginação. Não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como um terraço, sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. Fernando Pessoa, que escreveu esse poema em 1933. Vamos lá. Qual é o tema explorado no poema? Então, ó, neste poema, Fernando Pessoa realiza uma espécie de metalinguagem, pois escreveu sobre o ato de escrever poemas. Então, qual foi o assunto do poema? O tema do poema? Poema. Ele escreveu sobre esse ato de escrever poemas. Como ele faz para escrever os poemas dele? Esse é o assunto do poema dele. Por que eu coloquei que realiza uma espécie de metalinguagem? O que é metalinguagem? Metalinguagem é você falar sobre determinada coisa usando essa coisa. Por exemplo, se eu for procurar dentro do dicionário, se eu for procurar o significado da palavra dicionário, eu vou dentro do dicionário pesquisar o que é dicionário. Isso é metalinguagem. Ou se eu fizer uma música falando sobre música, é uma metalinguagem. Ou se eu escrever uma frase explicando o que é frase, metalinguagem. E no caso aqui, ele escreveu um poema para falar sobre o que é poema, sobre o que é, como ele escreve um poema, tá? E letra B, no poema, o eu poético relata. O que é eu poético? Eu poético é o mesmo que o narrador. A gente vai chamar o narrador, a gente costuma falar que é quem está narrando uma história em prosa. Em prosa quer dizer o texto corrido, sem ser em verso. Já no poema, a gente chama esse narrador de eu poético ou
eu lírico. Anotem aí, eu poético ou eu lírico. Seria o narrador desse poema. Ele escreveu assim: eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Qual sentido esses versos querem transmitir? E a qual figura de linguagem podemos relacionar este feito de sentido? Então, a resposta: ao afirmar que sente com a imaginação em lugar do coração, o eu poético relata que utiliza muito mais a razão ou a inteligência que o sentimento no momento de escrever um poema. Então, quando ele está criando o poema dele, ele usa mais o raciocínio, né, a imaginação, o pensamento, do que o sentimento, o coração. E tal efeito de sentido pode ser considerado uma metáfora, tá? Porque ele fala assim: eu simplesmente sinto com a imaginação, não com o coração, tá? Aí é uma metáfora, como se ele usasse uma coisa ou outra, tá? Eu vou deixar aqui 2 minutinhos para vocês copiarem essas duas questões e já volto com vocês. As questões não, né? As respostas. E já volto. Ok, vamos lá. Continuando. Letra C. Se este eu poético, né, se este narrador do poema sente com a imaginação, entendemos que ele tem sentimentos. Por que será que no último verso está escrito que é o leitor aquele que deve sentir algo? Então tem lá, ó, 1, porque quis concluir o poema com humor. 2, porque ele está sendo irônico. 3, porque há uma crítica social por trás do ato de escrever. Seria 2. Quem colocou 2 aí, ó? Porque ele está sendo irônico. Quer dizer, né? Se ele fala assim, eu que escrevo, eu que tenho as minhas ideias, eu que busco as minhas ideias, eu que passo um tempão aqui escrevendo, mas quem sente é o leitor, tá? Então ele está sendo irônico. Coloquem aí, marquem a 2 na letra C. Essa página 5, tá, pessoal? Vamos para a página 6 agora. Na página 6, a gente tem a aula 3, revisando figuras de linguagem, parte 2. Então, relacione as colunas com algumas das figuras de linguagem que estudamos. Nós temos letra A, sinestesia, B, antítese, C, catacrese, D, prosopopeia e letra E, metonímia. Aí a gente tinha lá, pé de café, ler Machado de Assis, um passarinho me disse, teu cheiro doce e é um caso de amor e ódio. Então ficou pé de café, é a catacrese, que é quando a gente dá um nome porque não tem um nome específico para aquilo, que nem pé da cadeira, pé da mesa, então pé de café. Ler Machado de Assis é a metonímia, porque eu estou usando o autor no lugar das obras dele, então ler as obras de Machado de Assis. Um passarinho me disse, a gente está usando a prosopopeia, que é o mesmo que personificação, porque eu estou dando
uma característica que o humano tem de dizer alguma coisa para o passarinho, que não diz nada. Ter o cheiro doce, sinestesia, porque eu estou colocando aí os órgãos de sentido, né? Então, o cheiro, que é o olfato, e um cheiro doce, que é o paladar, né? Como é que o cheiro é doce, né? E no último, é um caso de amor e ódio, a gente tem a antítese. Lembrando que não é antitese, né? É antítese. É um caso de amor e ódio. A gente tem aí amor e ódio. Então, duas palavras que se opõem. Marquem aí. C, E, D, A, B. C, E, D, A, B. C, E, D, A, B. No exercício 2, nós temos aqui um poema chamado O que Escrever, que foi um aluno que escreveu, inclusive. Vamos lá. O que escrever? Levanto-me da cama inquieto. Os pensamentos surgem num disparate, mas nenhum deles é concreto. Minha língua coça e meus dedos tremem. Bebo um gole do café, começo a escrever, não consigo escrever. A frustração é imediata. Pego lápis e papel, escrevo, reescrevo entre esses riscos e rabiscos, me questiono sistematicamente se tudo isso faz sentido. Ideias sobrevoam o meu HD interno. Procuro transferir 1/10, pelo menos, dos sentimentos, emoções e crises existenciais presentes aqui dentro. Começo bem e as palavras começam a ter um significado, mas de repente perco totalmente a concentração. Perdi o fio da meada. Tomo um banho, tento ouvir música, já tentei até dormir. Tudo sem sucesso. Respiro profundamente, sinto uma energia estranha. Meus dedos tremem em frequência diferente. Na minha cuca tenho desfecho. Tudo parecia perdido, sem sentido, mas nada como um amanhecer após o outro para ter um novo sentido essa vida. Wellington dos Santos de Souza. Após a leitura do poema, responda as questões. Letra A. Note que há uma relação deste poema com o que lemos na aula anterior, que na verdade, né, esse que a gente leu do Fernando Pessoa com esse agora do aluno Wellington. Qual a semelhança entre eles? Então, ambos quer dizer os dois, trazem um parecer individual sobre o ato de escrever poemas. Então, tanto do Fernando Pessoa quanto do Wellington mostram como escrever poemas. Qual é a semelhança entre eles? Já falamos, né? Os dois gostam de... Os dois mostram como escrever poemas. Conseguiu identificar alguma figura de linguagem nele? Aí tem lá, ó, há várias figuras de linguagem, como as metáforas, que a gente tem dois exemplos aqui. Ideias sobrevoam meu HD interno. Então, ninguém tem um HD interno, né? Ele está falando dos pensamentos dele, do que está guardado lá na cabeça. E outra, meus dedos tremem em frequências diferentes. E letra B, uma figura de linguagem que interfere diretamente no ritmo e na sonoridade dos poemas é a aliteração. Essa aqui é uma figura de linguagem nova, que a gente não viu ainda. Então, coloca aí, ó, na sua apostila, grifa essa parte. Aliteração, que consiste no uso de uma consoante repetidamente de forma a produzir um efeito de sentido. Grifa, então, aí na letra B, nessa parte, aliteração, que consiste no uso de uma consoante repetidamente de forma a produzir um efeito de sentido. Então, as vogais A, E, I, O, U e as consoantes são as outras letras. Então, às vezes eu tenho uma repetição do S, uma repetição do R. Quando eu falo, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, eu tenho a repetição da letra R, da consoante R, para dar um efeito de sentido, como se fosse o barulho do roer do ratinho. O rato roeu a roupa do rei de Roma, dá esse barulhinho de roer, tá? A pergunta é, na terceira estrofe do poema, notamos que a letra S aparece com frequência, assim como a consoante R no início. Qual significado essa figura de linguagem atribui a esse trecho especificamente?
A resposta: as aliterações referem-se ao ruído do lápis rabiscando a folha de papel na tentativa de escrever um bom texto. Antes de dar um minutinho para vocês copiarem, eu vou voltar aqui, só para vocês verem, ó, terceira estrofe. Estrofe é cada pedacinho, ó, de conjunto de linhas, que são os versos. Então, aqui eu tenho uma estrofe, do bebo até imediato, duas estrofes, e do pego até o sentido é a terceira estrofe. Então, olha só. Pego lápis e papel, escrevo, reescrevo entre esses, ó, pego lápis de papel, escrevo, reescrevo entre esses riscos e rabiscos, me questiono sistematicamente se isso tudo faz sentido. Então, quando ele fala, ó, escrevo, reescrevo, riscos, rabiscos, parece que está fazendo aquele barulhinho de escrever no papel. É proposital, tá? Vou deixar aqui 2 minutinhos para vocês copiarem essas duas respostas. Vamos lá. Pronto, vamos continuar então. Letra C. Releia a quinta estrofe. Por que o último verso está escrito com letra maiúscula? E qual figura de linguagem temos em Perdi o Fio da Meada? Vamos voltar lá. Começo bem as palavras, começam a ter um significado, mas de repente perco totalmente a concentração. Perdi o fio da meada. Vamos lá. Escrever com letra maiúscula pode significar que ele está gritando este verso ou que quer colocar bastante emoção nele. Essa expressão corresponde a uma metáfora, porque na verdade ele não perdeu fio nenhum, né? Ele acabou perdendo aquelas ideias, ele se perdeu ali no que ele estava escrevendo, tá? 1 minutinho para vocês copiarem essa resposta, ok? Eu já volto. Ok. Pegaram aí? Então, pessoal, essa foi a correção da apostila. Amanhã vocês vão assistir a aula nova do Centro de Mídias e novas atividades ainda com figuras de linguagem. Essas que vocês viram não são as únicas, existem muitas outras figuras de linguagem, mas aí a gente dá continuidade na próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.